Por favor, assistam aos vídeos anteriores para vocês poderem entender a sequência do entendimento desta introdução do livro do Apocalipse. Então, se você quer saber e conhecer a doutrina espírita, comece curtindo esse vídeo. E para aqueles que me seguem no Facebook e Instagram, e para aqueles que não são inscritos aqui no canal do YouTube, clica no vermelhinho em inscrever-se e também clica no sininho. Vamos lá. Nós paramos na pergunta, ou lá onde estava, o que seria essa transferência. Nós tivemos o investimento espiritual nas várias fases da Jerusalém. E depois essa árvore, ela foi transferida para os romanos. E eles não observaram o seu bônus. E na sequência, nós tivemos a transferência dos ensinamentos para a França. E o materialismo, que graçou também, afastou o ensinamento espiritual. Então, cada comunidade, ela é uma Jerusalém. E cada momento de afastamento é uma defecção simbólica. Mas o próprio Jesus já havia previsto que os estrangeiros é que dariam consecução a esse plano divino. E vamos ver uma coisa curiosa. O Espiritismo, hoje, é uma doutrina difusa, que não está circunscrita aos limites religiosos. Ele não é uma religião aos limites dos termos. Ele está apresentado de forma democrática. Desculpe o barulho. Porque, na verdade, o Espiritismo, ele é uma democratização do acesso espiritual. Ele flui, ele aparece em todos os quadrantes do globo, para quem quiser se aproximar do fenômeno mediúnico e apresentar essa abertura de coração. Hoje, nós não podemos ter um agrupamento no planeta que vai pretender fazer uma espécie de um cercadinho religioso, se aproximando do conhecimento espiritual. Porque não faz sentido, por exemplo, de donos da matemática ou da física. A física não tem dono. A matemática também não tem dono. O que Kardec mostra de maneira muito clara é isso. Quando nós estamos estudando a doutrina espírita, nós estamos estudando a lei. A lei é uma, e ela se desdobra em várias nuances. O Espiritismo, ele está estudando a lei. Nós não estamos aqui inventando contos. Quando nós falamos de encarnação, nós estamos falando de uma lei que rege o planeta, o cosmos. Quando nós estamos falando numa lei de causa e efeito,
Nós estamos tratando de uma lei que rege qualquer vida em qualquer local desse universo. Estamos falando de uma lei que existe e ninguém pode se apoderar dela. Como se essa lei pertencesse a um grupo, A, B, C. Por isso, também é equivocado nós imaginarmos que é uma concepção que a gente ouve de que o Velho Testamento seria uma semente fundamental para nós compreendermos o Espiritismo. Ele, na verdade, é uma das formas de nos ensinar, mas não é esse veículo fundamental que vai nos conduzir ao conhecimento da lei divina. Nós usamos ele como instrumento, mas não pode se transformar num fim de si mesmo, porque isto gera um dogmatismo incontestável. Imagina se as outras comunidades desse universo infinito, elas precisassem conhecer o Velho Testamento humano para ter acesso ao conhecimento espiritual. Isso não faria sentido nenhum. Se não é a base da lei ou não, é a porta essencial do acesso à lei divina. Como eu posso dizer que é a semente fundamental para o Espiritismo? Não. Nós estudamos as escrituras sagradas, antigas, porque ali existe a mediunidade valorosa, que agora, para conhecer o valor dessa mediunidade, também quem vai nos ajudar a ter um discernimento é a doutrina espírita, com a sua fé raciocinada. E na mesma passagem nós vemos a presença da rocha, que está lá relacionada. Ela está nos mostrando que Deus é a integralidade da verdade. E a pedra é uma parte que se destaca de acordo com a capacidade do homem de carregar. Quanto maior a nossa força de carregar a verdade, maior é a pedra destacada de Deus que a gente dá conta dela. Nós vamos ver que são símbolos muito curiosos. À medida que a gente vai conhecendo os significados que estão por trás de cada símbolo. E a leitura do Apocalipse, ela fica muito tranquila, ela flui com tranquilidade. E Kardec também percebe essa questão da pedra. E ele vai nos dizer o seguinte: a palavra de Jesus se tornou uma pedra angular. Isto quer dizer que a pedra de consolidação do nosso edifício da fé, elevado sobre as ruínas, os juízes, os príncipes, dos sacerdotes, dos fariseus, tendo rejeitado essa palavra, as palavras de Jesus esmagou
como esmagará aqueles que a partir de então a desprezarem o seu sentido em benefício da sua missão. Por isso que há previsão no Apocalipse de que a grande Babilônia seria esmagada pela pedra, ou seja, pela verdade. E quem é que promove esse esmagamento? É a doutrina espírita. Porque o desvio da vinha, que é o vinho misturado, que caracteriza o deserto, a sua retribuição ela não faz uma proposta da aliança, que são os fenômenos que se espalham pelo mundo inteiro. E o Espiritismo, então, ele vem fazer o quê? Resgatar as essências dos ensinamentos, nos abrindo perspectivas de futuro. Vem alinhar e atualizar todo o conhecimento religioso, com base em todo o conhecimento colhido pela humanidade, e sempre acompanhando, sempre permitindo o acompanhamento em todas as etapas da humanidade, de acordo com a evolução do conhecimento. Porque o Espiritismo é um sistema aberto de compreensão. Ele não se fecha. Ele está sempre aberto em evolução da compreensão humana. A evolução científica não é nada além disso, que explica Kardec lá na introdução do livro da Gênesis, quando ele diz e quando ele vai falar do caráter da revelação espírita, ele fala assim: estes são os pontos essenciais para se compreender o Espiritismo ou a doutrina espírita, e é também, às vezes, o mais negligenciado, que a necessidade nos faz entendermos que o Espiritismo, ele abre janelas sempre com perspectiva para a nossa evolução, tanto do ponto de vista religioso, que é a revelação religiosa, tanto do ponto de vista revelação científica. Por que da revelação científica? Porque sempre que a ciência nos abrir portas de conhecimento para a realidade espiritual, ela também vai estar contribuindo para o sistema espírita. Então a gente vê em toda a estrutura do Apocalipse projeções importantes. E no segmento nós vamos ver quais projeções importantes são essas. Não perca. Muita paz, muita luz, gratidão a todos.